Olá, estamos aqui novamente para resolver mais um exercício de eletrostática de campo elétrico num ponto. E esse aqui ele é muito legal. Esse exercício ele fala o seguinte, ele é um pouquinho diferente dos outros, mas ele não é difícil, ele é bem legal. Nos vértices de um hexágono regular fixam-se cargas elétricas pontiformes de valores 1 microcoulomb, 2 microcoulombs, 3, 4, 5, 6 microcoulombs, nessa ordem. Qual é a intensidade do vetor campo elétrico no centro do hexágono? O meio é o vácuo e o hexágono tem lado de 30 centímetros, dado K igual a 9 vezes 10 na nona, Newton vezes metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, para adiantar o nosso trabalho, eu já fiz o desenho aqui. Deixa eu diminuir o zoom. Já fiz o nosso desenho, tá? No nosso hexágono regular e com as cargas na volta. Ele fala que elas estão distribuídas dessa forma aqui. Não faz diferença se você colocar elas distribuídas de outra maneira, desde que elas sigam o padrão crescente, tá? Vamos lá. Ele quer saber o vetor resultante do campo elétrico nesse ponto aqui. A gente sabe que a fórmula de campo elétrico, ela nos passa a seguinte informação, que o campo elétrico é igual a K, Q dividido por D ao quadrado. O campo elétrico, ele é diretamente proporcional à carga e inversamente proporcional à distância. Só que no hexágono, o que a gente consegue reparar? Que a distância era igual para qualquer carga. Então, o que vai definir a diferença do meu vetor vai ser o valor desta carga elétrica, certo? Porque a distância é igual. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou ser esperta, eu vou me dar menos trabalho. Eu vou falar o seguinte, que o campo elétrico 1, gerado pela carga 1, ele vale E. Por quê? Porque o campo elétrico 2 é o dobro, 3 é o triplo, e assim sucessivamente. Vamos desenhar aqui os vetores campo elétrico, nesse pontinho aqui. Em relação à carga de 1 microcoulomb, que é uma carga positiva, ele tem um campo de afastamento, eu vou chamar de E1. Em relação a essa carga 2, eu tenho um campo de afastamento, porque é uma carga positiva, eu vou chamar de E2, e é um pouquinho maior porque a carga é maior. Em relação a esse ponto, eu tenho um campo de afastamento um pouquinho maior, que eu vou chamar de E3. Em relação a essa carga 4, nesse ponto, eu tenho um campo de afastamento que eu vou chamar de E4. Em relação a essa carga, eu tenho também um campo de afastamento, e ele é maior, porque é mais intenso, que eu estou chamando de E5. Em relação a essa carga, eu tenho um campo elétrico de afastamento, carga positiva, e eu vou chamar de E6. Então, se E1 vale E, E2, aqui, ó, vale 2E. Então, vamos redesenhar com o que a gente vai ficar. Olha só, nesse pontinho aqui, eu vou ficar com E1 valendo E, E2 valendo 2E, pode ser só a intensidade, não precisa ter o vetor. E3 valendo 3E, E4 valendo 4E, E5 valendo 5E e E6 valendo 6E. Por quê? Não pode esquecer, por causa dessa relação aqui, ó, a distância é a mesma, então não vai fazer diferença, o que faz diferença é a intensidade da carga, diretamente proporcional. Bom, agora a gente vai fazer uma soma. Olha aqui, ó. Quem tá na mesma direção, mas em sentido oposto, eu posso diminuir o maior do menor, certo? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou diminuir E6 de E3. E aí, eu tenho um vetor de que tamanho? 3E, porque eu tenho 6 menos 3, certo? Aqui tá o centro. Agora, vamos diminuir esses aqui, ó. E5 de E2. E5 é 5E, E2 é 2E. Então, eu também tenho um vetor de intensidade 3E. 5 menos 2, eu tenho 3E. E aí, falta a gente diminuir esses dois aqui, ó. O maior, que é 4E,
menos o menor, que é E. E eu também tenho um vetor resultante aqui, que vale 3E. Pessoal, é bom vocês saberem que o ângulo, a soma dos ângulos de um hexágono é 720 graus. Por que que é importante você saber? Porque se aqui eu tenho 120, porque a soma é 720 dividido por 6, cada lado aqui eu tenho 120, é sinal que esse ângulo eu tenho 60 graus e esse aqui eu tenho 60 graus. É um hexágono regular. Aqui eu também terei 60 graus. Por que que eu tô falando isso? Porque eu preciso desse ângulo aqui, ó, que é esse ângulo aqui. Esse ângulo, ele vale 120 graus. Então, você vai esquecer um pouquinho este vetor aqui para fazer a soma desses dois, certo? E eu sei que a soma desses dois aqui vai cair exatamente aqui em cima. Por quê? Porque os lados têm o mesmo valor. E como é que você vai fazer essa soma? Fazendo a lei dos cossenos, certo? Então, você vai fazer o seguinte, ó. E, vamos desenhar aqui do ladinho para você entender. Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 3E e para cá eu também tenho 3E, certo? Aqui eu tenho o ângulo de 120 graus e aonde está o meu vetor resultante? Meu vetor resultante, ele tá aqui, ó. Esse aqui é o meu campo elétrico resultante. Então, este ladinho é como se estivesse aqui, ó. Esse aqui, eu tô projetando neste ponto aqui, porque eu tô fazendo uma soma de vetores. Por quê? Então, aqui eu tenho 60 graus, porque eu preciso por causa da lei dos cossenos. Campo elétrico resultante ao quadrado é E1 ao quadrado mais E2 ao quadrado mais 2 vezes E1 vezes E2 vezes cosseno de 60, perdão, menos. Então, o campo elétrico resultante ao quadrado será 3E ao quadrado mais 3E ao quadrado menos 2 vezes 3E vezes 3E vezes 0,5. O campo elétrico resultante ao quadrado, 9E ao quadrado mais 9E ao quadrado, menos 2 vezes 3, 6, vezes 3, 18, vezes 0,5, dá 9E ao quadrado. Então, aqui a gente já pode mandar para o espaço. Campo elétrico resultante, raiz de 9E ao quadrado, que dará 3E. Esse é o meu campo elétrico resultante. Mas quanto vale o E? O E é igual a 9 vezes 10 na nona, vezes a carga 1, 1 vezes 10. Opa, saiu da câmera. 1 vezes 10 na menos 6, dividido pelo lado, que é 30 centímetros, ou seja, 0,3 ao quadrado. Então, aqui vai ficar 9 vezes 10 na nona. Ó, já vou trabalhar aqui com a vírgula, tá? 9 vezes 10 na terceira, dividido por 9 vezes 10 na menos 2. Aqui, de onde saiu esse 9 vezes 10 na menos 2? É 3 vezes 10 na menos 1 ao quadrado, tá? Então, o campo elétrico, ele vale 10 na quinta newtons por coulomb. Esse é o valor do campo elétrico que eu estou fazendo aqui, ó, entre esses dois, tá? Então, este valor aqui vale 10 na quinta. Então, o que que eu tenho? Veja só, eu tenho este vetor, que é 3E, certo? Que eu já tinha aqui, que é 3E, mais o outro vetor, que vale 3E também, certo? Que aí a gente resolveu e a gente viu que 3E é a mesma coisa que 3
vezes 10 na quinta, porque E é 10 na quinta, newtons por coulomb. Então, o que que eu tenho? 3 vezes 10 na quinta, 3 vezes 10 na quinta, e o meu vetor resultante vale 6 vezes 10 na quinta, newtons por coulomb. Esse é o valor do meu vetor resultante. Tá certo, pessoal? Beijo, beijo.